Hoje a gente vai mergulhar fundo nas forças ocultas que moldam as nossas vidas. Tudo com base no livro que revolucionou esse assunto, O Poder do Hábito. Para começar a responder essa pergunta, vamos analisar um mistério da medicina, um caso que acabou revelando uma verdade, fundamental sobre o funcionamento do nosso cérebro. Vamos voltar para o início dos anos 90. Um homem, que a gente vai chamar aqui de EP, contraiu uma encefalite viral. O resultado? Amnésia total. Ele simplesmente não conseguia se lembrar do nome do próprio filho, nem que dia era. A situação era tão séria que ele era incapaz de desenhar a planta da casa dele, um lugar onde ele tinha morado por anos, sabe? Mas olha que curioso. Sempre que ele precisava ir ao banheiro, ele simplesmente se levantava e ia direto para lá, sem hesitar um segundo. Como é que isso era possível? Pois é. A resposta para essa pergunta está no motor escondido nas nossas ações, o famoso loop do hábito. E foi justamente a estranha habilidade do MP que deu a chave para a gente entender isso. Cientistas lá do MIT descobriram um processo bem simples, de 3 etapas. Primeiro, tem uma deixa, um gatilho que aciona uma rotina. Essa rotina, por sua vez, leva a uma recompensa. E o mais incrível é que esse loop todo acontece numa parte do cérebro chamada gânglios basais, que funciona de forma totalmente automática, separada da nossa memória e da tomada de decisão consciente. E olha, a Procter & Gamble aprendeu isso na prática, e do jeito mais difícil. Eles criaram o Febreze, um spray que era quase um milagre, eliminava qualquer cheiro ruim, mas ninguém comprava. O problema era o seguinte: um cheiro ruim não é uma deixa muito boa porque a gente se acostuma com ele, né? O nariz para de sentir. Então, qual era a peça que faltava nesse quebra-cabeça? A resposta era o anseio. É o anseio que faz o loop girar. A P&G descobriu que as pessoas não desejavam a ausência de um cheiro. O que elas queriam mesmo era um cheirinho gostoso. A recompensa que dizia, pronto, limpeza terminada. Então, o que eles fizeram? Adicionaram um perfume fresco e começaram a vender o produto como o toque final perfeito da limpeza. Aí sim, a sala limpa virou a deixa, borrifar febres virou a rotina e o cheirinho bom era a recompensa que todo mundo desejava. E isso, olha, ilustra de uma forma brilhante como esse loop é poderoso. Tá, entender o loop é uma coisa. Mas como é que a gente muda um hábito? A resposta para isso está na história do técnico Tony Dungy e na missão que ele tinha: transformar um dos piores times da história da NFL. O Dungy não chegou lá ensinando um monte de jogadas novas. Não, o que ele fez foi ensinar uma nova forma de reagir, usando o que ficou conhecido como a regra de ouro. A ideia é que não dá para simplesmente apagar um hábito ruim. O caminho é mudá-lo, mantendo a mesma deixa e a mesma recompensa, só que inserindo uma nova rotina no meio. Então, em vez de ficarem analisando o campo todo, os jogadores foram treinados para reagir a gatilhos específicos com rotinas automáticas super ensaiadas. Isso liberou a mente deles para jogar mais rápido, com mais força, e acabou transformando um time de eternos perdedores, os Tampa Bay Buccaneers, em verdadeiros campeões. Mudar um hábito já é poderoso, mas existem alguns hábitos que causam um efeito dominó, sabe? Essa é a ideia de um hábito angular. E isso ficou muito claro quando Paul O'Neill assumiu o comando da gigante industrial Alcoa. Imagina o pânico dos investidores. O único foco do O'Neill era a segurança. Ele criou um novo e poderoso loop de hábito. A deixa era qualquer acidente. A rotina, o presidente da unidade tinha 24 horas para ligar para ele e apresentar um plano de prevenção. Minha recompensa? Promoções para quem entrasse no sistema. Para conseguir consertar a comunicação sobre segurança, a Alcoa teve que basicamente consertar a comunicação da empresa inteira. Esse único hábito angular gerou uma cascata de mudanças, melhorando a eficiência, a qualidade, tudo. O resultado? A capitalização de mercado da empresa cresceu em absurdos 27 bilhões de dólares sob o comando dele. Então, chegamos a um ponto crucial. Mesmo com as ferramentas certas, uma mudança duradoura pode ser muito difícil, especialmente sob estresse. E é aí que entra o último ingrediente, um que é essencial: a crença. Organizações como os Alcoólicos Anônimos funcionam tão bem porque elas dão um ambiente seguro para praticar novas rotinas. Mas o mais importante, elas constroem a crença. Ver outras pessoas mudando faz com que a mudança pareça possível. E na hora que o estresse aperta, é essa crença que faz o novo hábito se manter firme. O próprio time do Dungy é prova viva disso. Depois que o técnico sofreu uma tragédia pessoal, os jogadores se uniram ao redor dele. Aquela crença que eles tinham no sistema dele se solidificou de uma vez por todas. E foi essa crença que os levou até a vitória no Super Bowl.
Bom, entender como os hábitos funcionam nos leva a uma questão bem difícil sobre responsabilidade. Vamos dar uma olhada em 2 casos bem contrastantes. De um lado, uma viciada em jogo que foi considerada legalmente responsável pelas suas dívidas. Do outro, um homem que matou a esposa durante um episódio de sonambulismo e não foi responsabilizado. Os dois agiram com base em loops neurológicos poderosíssimos. Onde é que está a diferença? E essa é a grande questão no fim das contas. Uma vez que um hábito se forma, ele fica automático. Mas o poder de verdade não está no hábito em si, e sim na nossa capacidade de reconhecer que ele existe. A partir do momento em que a gente tem consciência de um hábito, a gente ganha o poder de escolher, de reconstruí-lo. E esse, no fundo, é o verdadeiro poder do hábito.